Olá você do Brasil conservador. Atenção pessoal, não é fácil ser fiscal do povo não, viu? Imaginamos aí o que passa o Gabriel Monteiro lá no Rio de Janeiro quando ele tenta entrar nas repartições públicas, nos hospitais, né, nos ambientes que são do povo, portanto muitas vezes ele mesmo enquanto vereador, né, que tem por ofício, né, o dever de fiscalizar, ele tem muita dificuldade. Aqui nós temos o Adra Maia, que está sempre presente aí, né? Seja uma estrada que esteja sendo construída, seja no hospital que esteja desmoronando, né? O teto caindo, como aconteceu essa semana lá no Hospital da Restauração, e ele foi lá também dar uma cobertura, né? Ele esteve presente na Câmara dos Vereadores para acompanhar a audiência, né? Na verdade, uma espécie de audiência pública, uma reunião pública, cujo tema era sobre a reforma, a restauração do Mercado São José. Né? Para quem não sabe, o Mercado São José será restaurado. Né? Então, um investimento de cerca de 21,4 milhões de reais, né? Que vai fazer uma ampla reforma. Reforma esta que tem recebido muitas críticas, né? Dos permissionários, vamos dizer assim, vendedores, né, ambulantes, enfim, as pessoas que trabalham ali naquele mercado, né, que frequentam e de alguma forma vão ser impactados com essa reforma. Né? Então há críticas que merecem ser levadas em consideração e claro, teve audiência, né, uma reunião pública, né, lá na Câmara de Vereadores, presidida pela vereadora Ana Lúcia, e o Adra Maia esteve lá e pediu oportunidade para chamar a atenção para, na verdade, não querer coibir a restauração ou fazer alguma crítica pejorativa, afinal de contas, uma restauração é sempre bem-vinda, né? Mas, na verdade, para divertir aos presentes ali, né, para fiscalizar, para acompanhar a obra, como ele diz no vídeo, porque a maioria das obras públicas que nós vemos, muitas ficam pela metade. E é dinheiro, é desperdício, é dinheiro público que fica ali jogado fora, né? Principalmente em época de campanha. Nós estamos aqui vivendo um momento, né? Embora não seja eleição para prefeito, agora em 2022, mas podemos dizer que tem muitos prefeitos trabalhando em campanha, né, para seus candidatos. Então é mais ou menos por aí. Então, obra pública em época de campanha, meses antes de campanha, todo cidadão de bem deve se tornar um fiscal em potencial. Não devemos delegar apenas essa responsabilidade para os vereadores, não é? Porque emergem pessoas, líderes dos bairros, das comunidades, assim como o Adra Maia. Porque os vereadores, né, que têm por ofício, né, o dever de fiscalizar, né, institucionalmente eles recebem para isso, na maioria, eles não fiscalizam. Né? Você vê, por exemplo, você aqui de Recife, você vê algum fiscal assim no nível do Gabriel Monteiro, lá do Rio de Janeiro, entrando nas repartições públicas, nos hospitais, por exemplo, vocês viram algum vereador em algum vídeo presente lá, pelo menos depois do incidente, para registrar, para fazer uma inspeção, não é? Particularmente eu não vi. Eu vi quem? Eu vi o Adra, eu vi a Lua, não é? São líderes de bairros que emergem do nada para ocupar esse espaço vazio que os vereadores que deveriam ocupar não fazem. Depois que são eleitos, somem de suas redes sociais, desaparecem. Não é? Durante a pandemia nós sentimos a falta de vereadores e deputados estaduais aqui em Pernambuco, né? Os vereadores sumiram, alinhado aqui, no caso em Recife, aliado com o partido do governo, né, do poder público municipal, e simplesmente passaram a concordar com todas as decisões, às vezes até tirânicas, do poder público, e não representaram, né, as reivindicações, né, o sentimento da população. Então vamos assistir o vídeo do Adra, e você percebe a dificuldade que ele teve para se pronunciar, né? Principalmente quando ele pede ali no final para fazer uma oração pelas pessoas que de alguma forma foram impactadas no incidente que houve lá no Hospital da Restauração, que ele esteve presente. Vamos ao vídeo. Entendeu? É uma situação que a gente todo dia vê obras, né, que não conseguem ser concluídas, né? E no final quem vai pagar a conta são vocês.
Porque vai começar as obras, eu estou dizendo para vocês se unirem, se agarrarem mesmo, se unirem. Porque vai começar essas obras, né? Se Deus quiser, eu acho que o poder, como se diz, emana do povo. Vocês têm que se unir. Aí, então o que acontece? Vocês não deixarem fazer o que eles querem. Porque fora depois, se Deus quiser, vocês vão construir, vai conseguir a restauração, vão conseguir. Mas também vem o segundo passo. Quando começar as obras, é como a gente vê as obras por aqui que existem no estado de Pernambuco. Vocês vão ter prejuízos financeiros, que dá medo. É por isso que vocês passaram aqui está cheia. Não é porque vocês estão achando esses representantes, né, que estão representando, porque a gente está vendo aí. E depois disso também eu quero que todos aqui orem por aquelas pessoas que aconteceu um acidente na restauração, que o acidente que vocês souberam aí que aconteceu, orem por eles, entendeu? Agora se unem, porque nenhum vereador foi lá. Pois é, pessoal, vocês verem a dificuldade, principalmente quando ele pede uma oração. Eu queria fazer uma observação, né, sobre este final da fala do Adrian, quando ele pede uma oração pelas pessoas lá da restauração. Pessoal, é o seguinte, o estado de Pernambuco é, da região Nordeste, o estado com o maior percentual de evangélicos. Né? Nenhum outro estado da região Nordeste tem tantas pessoas cristãs, né, como o estado de Pernambuco. Né? Você pode notar assim, você tenta andar aqui no domingo, em qualquer bairro do Grande Recife, dos bairros, das periferias, e você vê a quantidade de pessoas lá com suas Bíblias indo para as igrejas. Não é? Realmente, isso é uma peculiaridade daqui do estado de Pernambuco. Isso é muito forte, dá para perceber. Na região Nordeste como um todo, tem muitas pessoas cristãs. Mas no estado de Pernambuco, em particular, isto é visto com mais ênfase. Não é? Então, um destaque aqui, o número de evangélicos aqui é muito grande, ponto. Mas onde é que eu quero chegar? Pessoal, evangélico vota. Isso quer dizer que os evangélicos, que os cristãos de modo geral, não só os evangélicos, os católicos, os espíritas, em potencial uma grande base eleitoral, não é? Então, assim, prestem bem atenção à dificuldade. Quando ele fala e pede uma oração ali, a vereadora Ana Lúcia, ela interrompe ele e tal, e o vídeo é basicamente ali interrompido pela pessoa que está filmando, e há uma resistência, inclusive, das pessoas que estão presentes, que têm assessores ali de parlamentares ali presentes, que geralmente, né, pela informação que eu tive, eles pegam os primeiros lugares da bancada quando tem essas audiências públicas, né, para fazer representação para o vereador que é representado ali na audiência pública. Pois bem, pessoal, vocês cristãos de modo geral, aqui no estado de Pernambuco, em particular do Grande Recife, vocês podem decidir essa próxima eleição. A próxima eleição aqui no estado de Pernambuco para prefeito, que será o quê? 2024. Não é? Vocês prestem bem atenção, porque a população daí de Recife elegeu um prefeito, não é, de um partido, Partido Socialista Brasileiro, que é um partido, na sua essência, anticristão. Né? Porque socialismo e cristianismo, né, você deveria buscar isso com um pouco mais de profundidade. É como água e óleo, não se mistura. Não vai dar para explicar agora o porquê, mas se você for estudar na história, os países que adotaram esse modelo, esse regime socialista, não é? Que os cristãos sofrem perseguições. Não é? Eles não têm a liberdade, o direito de vir para a sua igreja para adorar a Deus. Em país socialista, o Deus é o Estado, é o poder público. Então, normalmente, suprime, não é, esse direito de adoração do cristão. Não é à toa que o governador Paulo Câmara, ele baixou um decreto durante a pandemia, que o decreto dizia o seguinte: as igrejas que tivessem mais de 300 membros, todos os membros teriam, para frequentar o culto, o cartão de vacinação. Não é?
Enquanto que os grandes eventos, até 2, 3 mil pessoas, não precisavam do cartão de vacinação. Isso é perseguição, gente, isso é discriminação, não é? Como é que para frequentar a igreja precisava do cartão de vacinação, obrigado a tomar essa vacina, não é? E para ir para o evento, para um clube, para um estádio, não precisava. Isso é só um pequeno exemplo, pessoal, de um governador do mesmo partido do prefeito João Campos, de Recife. Então, outra coisa, nós sabemos que o PT está processando, não é, o presidente da Convenção Geral das Assembleias de Deus. Não é? Deixa eu ver o nome dele aqui. O presidente da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. E o PT está processando por propaganda eleitoral antecipada em culto com a presença do presidente Jair Bolsonaro. Então, assim, pessoal, ele recebeu o presidente, né, que é o presidente pastor José Wellington Costa Júnior, né? Ele recebeu o presidente Bolsonaro, que está sempre visitando as igrejas, e não só a igreja evangélica, a igreja católica também, né? Recebe muito bem os padres cristãos, e é muito bem visto, por que não? Pelos cristãos, porque ele defende os princípios e valores, né, que os cristãos vivem em sua essência, né? E simplesmente o pastor manifestou ali o respeito, a admiração da igreja que tem por ele, né, o carinho, né? E isso aí foi considerado aí por lideranças do PT como propaganda eleitoral antecipada e por aí vai. Mas a gente sabe que tudo isso é mimimi, não é? Só para tentar cada vez mais embargar a candidatura do presidente Bolsonaro, que na pesquisa Datapovo já ganhou essas eleições. É só você comparar as manifestações pró-Bolsonaro e pró-Lula, que você vai ver que em todas as manifestações a maioria das pessoas estão presentes na manifestação do presidente Bolsonaro. É a maioria esmagadora da população, não é? Isso é na pesquisa lá pé no chão, na rua. Não é instituto isso, instituto aquilo, não. Então é isso, pessoal. Então, cristãos, atento, não é? Atento com seus representantes da Câmara de Vereadores, não é? Esses vereadores, nós temos cerca de 39 vereadores e 25 deputados estaduais. Todos não, vamos amenizar. Eu acredito que 90% deles não representaram o povo nesses últimos meses, principalmente durante a pandemia, que foi uma guerra que nós vivemos, né? Uma guerra contra o vírus. E o bom soldado nós conhecemos na guerra, na luta. Então eles foram eleitos no momento de pacificação, de tranquilidade. Só que durante o mandato deles nós entramos nessa luta contra o vírus, né? Entramos na pandemia, e aí nós esperávamos deles o quê? Que os vereadores, que os deputados estaduais procurassem estar ao lado do povo. Por quê? Artigo 1º da Constituição, todo o poder emana do povo. E quem representa o povo? São eles, os nossos representantes. Não é? Eles têm o direito de falar aquilo que o povo não consegue falar em público, né? O povo sem voz. A voz do povo são os parlamentos, os vereadores, os deputados estaduais, os deputados federais e por aí vai. Então é isso, pessoal. Então neste vídeo aí quero deixar duas coisas aí para vocês ficarem atentos, analisarem, fazer uma reflexão. Em primeiro lugar, seja um fiscal do povo, assim como Adria Maia, assim como a Lua, assim como Gabriel Monteiro lá no Rio de Janeiro. Não é? Imagine se pelo menos 5% da população do Brasil pensasse assim, estivesse sempre fiscalizando, acompanhando, indo nas audiências públicas, ouvindo, consultando o portal de transparência e cobrando das autoridades aquilo que é inerente ao seu dever, à sua função. Não é? E a outra coisa Pernambuco, atenção cristãos, fique atento a seus representantes, que não lhe representam. Uma audiência pública como essa era para ser muito bem-vinda um pedido de oração, não é? A partir do momento que há uma grande resistência, não é? E ainda partindo de quem preside a casa, no caso a Ana Lúcia, a vereadora Ana Lúcia,
realmente nos deixa preocupado, né? Ou seja, os cristãos estão sem representante na Câmara de Vereadores, estão sem representante. Então, nós precisamos fazer representação nesses espaços públicos, porque lá é a casa do povo. E a casa do povo não pode simplesmente tomar uma compostura anticristã. Não é isso, pessoal? Então, atento e que Deus abençoe a todos vocês.